Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre cinemática vetorial. Uma primeira bateria de exercícios. O primeiro exercício que eu trouxe para vocês diz o seguinte: uma partícula percorre a quarta parte de uma pista circular plana de raios 100 metros em 10 segundos. Determine, nesse intervalo de tempo, os módulos. Letra A, da variação de posição, ou seja, do ΔS. Letra B, do vetor deslocamento, o módulo do vetor deslocamento. Letra C, o módulo da velocidade escalar média. E letra D, o módulo da velocidade vetorial média. Vamos à solução. Resolvendo a nossa questão, primeiro vamos lembrar o seguinte: o enunciado diz que o móvel está percorrendo a quarta parte de uma circunferência. Então é exatamente isso aqui, né? Um quadrante de uma circunferência que esse móvel está percorrendo. Então eu coloquei esse móvel saindo desse ponto, chegando nesse ponto, percorrendo a quarta parte de uma circunferência de raio 100 metros. Tudo bem? Letra A. Letra A pede para a gente calcular o módulo da variação de posição, módulo do deslocamento, do ΔS. É isso que ele está perguntando para a gente. Exatamente o quanto esse móvel percorreu durante a sua trajetória. Ele percorreu o quê? Em cima da linha da circunferência, certo? Então ele percorreu a quarta parte do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência inteira é dado por 2πr. Se a gente dividir isso por 4, a gente tem a quarta parte desse comprimento. Então, 2πr dividido por 4, simplifiquei 2 com 4, ficou πr sobre 2, sendo que o r foi dado no enunciado que vale 100 metros. Então, π vezes 100 dividido por 2, o meu ΔS vale 50 π metros. Não podemos substituir o π por valor nenhum. No enunciado não foi dada nenhuma aproximação para π. Então, a resposta fica em função de π, 50 π metros. Na letra B, ele pergunta o módulo do vetor deslocamento. Vamos lá. Primeiro, vamos traçar esse vetor deslocamento. O vetor deslocamento é traçado do início ao final da trajetória. Então, é um vetor que liga do início ao final da trajetória. Exatamente esse vetor aqui, certo? Olha para cá. Raio da circunferência, formam entre si um ângulo de 90 graus. Esse vetor está fechando aqui, o vetor de deslocamento está fechando um triângulo retângulo. Então, para calcular o módulo desse vetor de deslocamento, basta aplicar o teorema de Pitágoras. O módulo do vetor de deslocamento ao quadrado vai ser o módulo de 100, que é 100, né? 100 ao quadrado, mais 100 ao quadrado. Por quê? Hipotenusa e 2 catetos. Então, resolvendo essa equação aqui, o módulo do vetor de deslocamento ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado, eu chego ao valor que o módulo do vetor de deslocamento é 100 raiz de 2 metros, ok? Na letra C, ele pedia para a gente calcular o módulo da velocidade escalar média. Velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. ΔS a gente já encontrou na letra A, que valia 50 π metros. O ΔT foi dado no enunciado. Ele falava que essa quarta parte da circunferência era percorrida em 10 segundos. 50 π sobre 10, encontramos que o módulo da velocidade escalar média vale 5 π metros por segundo, novamente deixando em função de π. Na letra D, ele pede para a gente calcular o módulo da velocidade vetorial média. Agora, velocidade vetorial média é calculado como o módulo do vetor deslocamento sobre o intervalo de tempo. O módulo do vetor deslocamento a gente encontrou na letra B, vale 100 raiz de 2 metros. Dividido pelo intervalo de tempo de 10 segundos, encontramos que o módulo do vetor velocidade média é igual a 10 raiz de 2 metros por segundo. O segundo exercício que eu trouxe para vocês diz o seguinte: considere o esquema abaixo em que o trecho curvo corresponde a uma semicircunferência de raio R. Então, eu tenho esse trecho curvo aqui, que é uma semicircunferência de raio R, ok? Duas partículas, x e y, partem simultaneamente do ponto A rumo ao ponto B.
A partícula x percorre o trecho curvo, então a partícula x vai percorrer exatamente o trecho curvo sobre essa semicircunferência, enquanto a partícula y segue pelo diâmetro AB. Sabendo que as partículas atingem o ponto B ao mesmo tempo, ou seja, elas levaram o mesmo tempo para sair de A até B, calcule. Letra A razão entre as velocidades escalares médias de x e y. Letra B, a razão entre as velocidades vetoriais médias entre x e y. Vamos resolver a letra A. A letra A pede a razão entre as velocidades escalares médias de x e y. Vamos calcular para x primeiro. Tá? X está percorrendo a semicircunferência, o trecho curvo. Tá? Ele faz exatamente essa trajetória. O ΔS dele é exatamente metade do comprimento da circunferência, certo? O comprimento da circunferência é 2πr, metade disso 2πr sobre 2. Simplifiquei, o ΔS do x é πr. Velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. ΔS do x sobre o ΔT do x. Nesse caso, nós podemos definir que a velocidade escalar média do x vai ser o ΔS do x, que é πr, sobre o tempo que ele levou, que eu chamei de t, ok? Para o y, tá? O y ele está percorrendo o diâmetro AB. Então, o ΔS do y é simples, é o diâmetro AB, que é 2 vezes o raio, é 2r. A velocidade média vai ser, então, o ΔS do y, que é o 2r, sobre o mesmo intervalo de tempo do x. Lembra no enunciado? O enunciado fala que eles levam o mesmo tempo para atingir o ponto B. Então, 2r sobre t. Agora, vamos fazer uma relação entre a velocidade escalar média do x e a velocidade escalar média do y. Fazendo isso, eu coloco velocidade escalar média do x, πr sobre t. Velocidade escalar média do y, 2r sobre t. Fazendo isso, simplifiquei r com r, t com t. Eu tenho que a razão entre as velocidades escalares médias do x e do y é π sobre 2. Vamos à letra B. A letra B pede para calcular a razão entre as velocidades vetoriais médias, o módulo das velocidades vetoriais médias de x e y. Vamos lá, novamente, para x, está fazendo uma trajetória curva em cima da semicircunferência, porém, a velocidade vetorial média é o vetor de deslocamento sobre o intervalo de tempo. Qual é o vetor de deslocamento do x? Do início para o final da trajetória. O segmento de A até B. Então, esse é o meu vetor de deslocamento do x. Tá? Qual o módulo desse vetor de deslocamento? O módulo do vetor de deslocamento do x vai ser 2r. O módulo desse vetor de deslocamento do x vai ser 2 vezes o raio, exatamente o diâmetro AB. O módulo da velocidade média do x vai ser o módulo do vetor de deslocamento do x sobre o tempo que x levou para ir de A até B. Nós já descobrimos que o módulo vetor de deslocamento do x é 2r sobre o intervalo de tempo t. No caso do y, o y está indo de A até B sobre o diâmetro AB. Então, o módulo do meu vetor de deslocamento, que sai de A até B, do y também é 2r. O módulo da velocidade vetorial média de y é o módulo do vetor de deslocamento de y sobre o intervalo de tempo que y levou para ir de A até B. Nesse caso, o enunciado já diz que é o mesmo intervalo de tempo que o x levou. Né? Então, o módulo do vetor velocidade média de y vai ser 2r, que é o vetor de deslocamento de y, sobre o t. Agora, fazendo a relação entre as duas velocidades vetoriais médias, nós temos a velocidade vetorial média de x, o módulo dela é 2r sobre t, e o módulo da velocidade vetorial média de y, 2r sobre t. Dá para simplificar, 2r sobre t sobre 2r sobre t é igual a 1. Então, 1 é a razão entre a velocidade vetorial média, o módulo dela, de x, e o módulo da velocidade vetorial média de y. Tudo bem? Então, por hoje é só, nós ficamos por aqui.